Irmãos, hoje nós vamos prosseguir dentro do assunto, chegando ao final do assunto a respeito da teologia do culto. Daqui a pouco, ao estudarmos a palavra de Deus, veremos este tema. E à noite, nós teremos o nosso culto a Deus, hoje com um momento especial de consagração de dízimos e ofertas. É o primeiro culto do dízimo do ano, o segundo domingo do mês, momento quando a gente oficialmente tira para isso. E eu quero fazer a você, que é membro da igreja e quem sabe por algum motivo, durante o ano passado ou no decurso da sua jornada, perdeu um pouco o compasso com relação a consagrar os dízimos e ofertas ao Senhor. Aproveite essa oportunidade para colocar a vida em dia, para cultuar a Deus, entendendo que tudo vem dEle e das mãos dEle devolvemos, ou para as mãos dEle devolvemos parte daquilo que Ele mesmo nos tem dado. Início de ano, eu gosto de aproveitar esses momentos para fazer esses desafios. É época onde nós tomamos decisões também. Então pare para pensar. Quando o membro da igreja foi recebido, ele se comprometeu a sustentar a igreja com seus dízimos e ofertas, mas mais do que um compromisso com a igreja, a consagração de dízimos e ofertas é uma devoção a Deus, obediência à palavra, é nós considerarmos o que Deus fala, é considerarmos o que Ele diz, é devoção ao Senhor, manifestada com alegria. Não deve ser com má vontade. Deus ama o que dá com alegria. E Ele tem nos dado tudo o que somos e temos. E nós, com alegria, devemos reconhecer e consagrar a Ele a nossa vida. E consagrando a nossa vida, nós consagramos também os nossos recursos, aquilo que faz parte da nossa administração patrimonial, daquilo que Ele tem nos dado. Na terça-feira, irmãos, teremos reunião de oração, todos são convidados a participar, às 19h30, momento de orar, de buscar a Deus, de suplicar a Ele graça, misericórdia sobre a nossa vida, pedir direção, interceder por tantas necessidades. Aí nós temos, abaixo, aí nesse breve informativo, uma pauta de oração bem generalizada, bem geral, quando nós colocamos motivos de oração, e são tantos os motivos. Nas terças-feiras nós oramos mais nominalmente, pelos enfermos, pelos enlutados, pelos desempregados, viciados, casamentos, relacionamentos familiares, enfim, igreja, missionários. Nós procuramos especificar mais as situações, mas a oração é muito importante em todos os momentos. Então, você é convidado a vir na terça-feira e a orar durante a semana, colocando diante de Deus aquelas causas que são gerais a cada um de nós como Igreja de Cristo Jesus. Então, são esses os comunicados que eu gostaria de destacar. Também, que tirarei alguns poucos dias de férias, férias parciais a partir do início desta semana. Nós não pretendemos fazer viagens distantes, estaremos por aqui mesmo, mas pedimos aos irmãos que orem por nós nesse tempo de férias. Agradecemos a presença daqueles que nos visitam nesta manhã, são bem-vindos no nosso meio. Nayara, Deus abençoe, com o Cauã, Eu creio que tem alguns parentes da Tabata e do Jairo. Sejam bem-vindos também, tá bom? No nosso meio, é uma satisfação recebê-los aqui conosco. A irmã Nicolina, que é membro da igreja, mas sempre uma alegria, a gente nos alegra ao vê-la aqui conosco. E irmãos que estão voltando de viagem, depois aí de tempo de férias, nós agradecemos a Deus e louvamos ao Senhor. E nós vamos orar, tem a priminha também, a Melissa, Seja bem-vinda, viu, Melissa? E se alguém, porventura, eu não percebi, recebe também assim o nosso cumprimento. Nós vamos orar pelos aniversariantes da semana.
No dia 15, amanhã, o presbítero William Torres, ele tem tirado uns dias de descanso também, nesses últimos dias. Peço à igreja que ore por ele. No dia 17, o Caio Aquino, o Pedro Torres e a Iúria. Esses 3 irmãos completaram o aniversário no dia 17. E no dia 20, aniversário de casamento do Éber e da Viviane. Alguma outra data, alguém que não foi contemplado aqui nos aniversariantes, que está entre nós, gostaria de se manifestar? Então nós vamos orar, vamos pedir a Deus para abençoar esses queridos irmãos, agradecer pelos que nos visitam, pedir a bênção do Senhor e pedir pelo estudo que teremos. Peço o presbítero Leonardo que nos dirija a Deus nessa oração. Amém, irmãos? Nós vamos então estudar a palavra de Deus. Os jovens e adolescentes ainda permanecem no templo, as crianças descerão para as suas classes. Que Deus abençoe as crianças, Deus as instrua na sua palavra e nos instrua também nós que aqui permaneceremos para estudar a palavra do Senhor. Vamos, irmãos, abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Irmãos, a escola dominical é um tempo de interação, um tempo onde nós aprendemos, uns com os outros. Os irmãos têm a liberdade, a oportunidade
e são até encorajados a isso também, né, de participar, de fazerem perguntas, de darem suas contribuições. O Daniel está a postos ali atrás com o microfone, né, Daniel? Se algum irmão quiser participar no decurso aí da palavra, é só levantar a mão que o Daniel levará o microfone para que os irmãos participem. E a importância do microfone é para que todos aqui ouçam e para aqueles que estão nos acompanhando em casa também possam participar, né? Sem microfone, eles não são ouvidos na transmissão. E até para nós aqui mesmo ajuda bastante, né? Dependendo da voz da pessoa, às vezes é difícil de todo mundo ouvir aqueles que estão mais distantes. Irmãos, nós estamos estudando sobre a teologia do culto. E é um estudo muito sério. Nós fomos criados para a glória do Senhor e devemos glorificá-lo sempre, quer comamos, quer bebamos, quer façamos outra coisa qualquer, devemos fazer para a glória do Senhor. Mas como povo dele somos chamados a cultuá-lo também como igreja. E como igreja, quando nos reunimos para cultuá-lo, existe uma formalidade diferenciada. Não é um ambiente totalmente livre, um ambiente onde nós temos liberdade de agir conforme queremos, conforme entendemos. Existem orientações nas Escrituras, orientações que nos mostram como o povo de Deus deve cultuá-lo. É claro que não há um capítulo na Bíblia, em uma carta, em uma epístola ou no Evangelho, onde nós lemos assim: o culto deve ser desta forma, deve começar com tal ação, em seguida isso deve ser feito, ato contínuo, aquilo outro deve ser feito. Não há na Bíblia um capítulo, um texto que nos oriente desta forma, especificando passos do culto. Não há. Outros textos que há na Bíblia, eles são textos que são de princípio, tanto para a vida pessoal quanto para o culto. Nós lemos, por exemplo, o texto de Colossenses. O texto está falando para a igreja, mas não fala especificamente para o culto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos com toda a sabedoria, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus e tal. O texto está falando para a igreja, para o povo de Deus. A vida do povo de Deus deve ser marcada por esse estilo. Ali não é especificamente o culto, mas traz instruções que devem ser consideradas por nós como povo de Deus também para o culto. Por que é que eu estou fazendo esses levantamentos, irmãos? Nem tudo nas Escrituras está de forma objetiva, colocado bem especificadamente para a gente. Muitos ensinos são por inferência. Muitos ensinos são por pontos que nós analisamos e chegamos a conclusões. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Está dando para compreender direitinho? Então, o que eu quero passar para os irmãos desde o início é que não existe a fórmula do culto. Não existe a fórmula do culto. E eu, como homem, gostaria até que houvesse a fórmula do culto, principalmente como pastor. Ficaria mais fácil se tivesse a fórmula exata. Olha, o culto deve ser dessa forma. Há princípios, há inferências, há uma tradição que nós seguimos, uma tradição histórica, uma tradição, no nosso caso, como igreja presbiteriana,
uma tradição que tem suas bases históricas, vamos dizer assim, mais firmadas a partir da Reforma Protestante do século XVI, vem antes disso. Mas a partir da Reforma, nós temos distinções que nos diferem de outros grupos, de outros meios de enxergar, de entender. Então, o que eu quero, com esta palavra inicial, mostrar para os irmãos é que nós seguimos uma linha de interpretação bíblica. Essa interpretação leva em conta elementos históricos também. Essa interpretação, muitas vezes, é por inferência. Nós não temos textos específicos onde nos apresentam aquela fórmula do culto. Mas nós temos muitos princípios, muitas orientações que nos ajudam e que nos instruem e que nos mostram o que é que nós devemos fazer, o que é agradável a Deus, o que é aceitável a Deus, e, por outro lado, nos mostram também que existem ações que não são agradáveis e que não são aceitáveis. Bom, para que a gente prossiga, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Existem elementos que fazem parte do culto. São chamados elementos do culto. O que é que seria isso? O que é que seria elementos do culto no entendimento que os irmãos têm? Eu gostaria também que os irmãos pudessem pensar nos nossos cultos. O que há nos nossos cultos? Como que os nossos cultos são planejados dentro de sua estrutura? Como é que eles começam? Como que eles se desenvolvem? Como que eles finalizam? Então, quero ouvir um pouco dos irmãos, para que a gente depois retorne aqui e prossiga dentro do ensino. Ok, então a irmã Nicolina falou, não deu tempo do Daniel chegar, né? Com o microfone. Os irmãos só lembrando, dá um sinalzinho para poder todo mundo ouvir. Mas a Nicolina falou da oração, dos cânticos, da pregação. Mais alguma coisa, Nicolina? A bênção. Então, são pontos importantes que a Nicolina ressaltou. Oração, pregação, cânticos. Sempre há isso nos cultos, não há? Oração, a palavra. Vamos trocar pregação, Nicolina, por palavra, para ficar assim, porque existe a pregação e existe a leitura. Então, e tudo tem a ver com a palavra, né? É a palavra que rege. Oração, palavra, cânticos. Muito bom. Vamos prosseguindo. O que também há nos cultos, além do que a Nicolina compartilhou? Existe o ofertório, né, sem problema. O ofertório, o momento onde nós dedicamos algo ao Senhor, objetivamente, ou dedicamos algo visível, algo que nós trazemos, aquela ideia de não se achegar ao Senhor com as mãos vazias, né? Nós dedicamos algo. É claro, irmãos, que dentro do nosso sistema presbiteriano, ou da forma como nós nos organizamos como igreja, a gente não divide, vamos dizer assim, o dízimo por semana. Não é, presbítero Leonardo? A gente não faz isso, né? Então, geralmente, a gente recebe o nosso sustento e nós consagramos o mensal. Então, nem sempre
os irmãos vêm à frente na igreja, no momento de culto, toda semana, e consagram os seus dízimos semanais, ou divide o dízimo por semana. Mas quando a gente consagra o dízimo ao final do mês, ou no início do mês, ou no segundo domingo do mês, que é o momento oficial da igreja, é como se nós estivéssemos consagrando ao Senhor aquilo que nós recebemos, que tem a ver com o primeiro domingo, tem a ver com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto. Nós estamos consagrando ao Senhor aquilo que tem a ver com um tempo que foi completado ali, né? O ofertório faz parte, quando nós oferecemos ao Senhor em obediência à palavra dEle, aquilo que Ele pede de nós. O que mais que faz parte do culto? A ceia. Muito bom, irmã. Então, a ceia do Senhor. Nós podemos, para poder colocar um termo aqui mais técnico, irmã Fátima, dizermos os sacramentos, né, que é a ceia do Senhor e o batismo, quando, sempre que há a ceia, no nosso caso também, é uma vez por mês, e o batismo sempre que oportuno, sempre que necessário, né, sempre que seja momento para isso, há o batismo, o momento onde pessoas são recebidas como parte da igreja. O Senhor Jesus nos ordenou a fazer isso, né, como igreja, a podermos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente pode falar que nós temos especialmente falando, 5 partes nas quais o culto é composto, 5 partes que estruturam o culto. A palavra é a primeira delas, oração, cânticos, o ofertório e os sacramentos. São partes que são constantes dos nossos cultos. A palavra, a oração e os cânticos estão sempre presentes. E os sacramentos e o ofertório estão presentes também sempre, como eu expliquei aqui para os irmãos, né, a questão do ofertório, a questão dos sacramentos. Então, esses pontos nós foram convencionados a serem denominados de elementos do culto. Elementos do culto. E o que é que este termo, elementos do culto, significa? Significa as partes que compõem o modo aceitável de adorar a Deus, conforme instituído por Ele mesmo. São os elementos do culto. As partes que compõem o modo aceitável de adorar a Deus, conforme instituído por Ele mesmo. E são essas partes que nós mencionamos aqui. Nós vamos ver passo a passo cada uma dessas partes, mas nós vamos perceber que essas partes são o modo aceitável de adorar a Deus, conforme instituído por Ele mesmo, e a nossa tradição histórica. E nós vamos basear, então, muito do que nós vamos falar aqui na palavra de Deus, é claro, acima de tudo a palavra de Deus, porém, conforme interpretada e entendida pela Confissão de Fé de Westminster, pelos teólogos de Westminster. E quando eu falo isso, é porque a Confissão de Fé é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, algo que nós recebemos como uma exposição fiel das Escrituras. Tá bom, irmãos? Então, esse será o ponto nosso será o meio no qual nós nos moveremos. Vamos expor os elementos de culto, tendo em vista esta nossa tradição histórica, é claro, acima de tudo, baseados na palavra de Deus. Eu gostaria que alguém, por favor, nos ajudasse, levantasse a sua mão e lesse para nós
O primeiro artigo que está aí no boletim que os irmãos receberam, no nosso informativo, aí Confissão de Fé de Westminster, né? Depois nós vamos tratar apenas pelas letras C, F e W. O capítulo 21 da Confissão de Fé e o artigo 1º do capítulo 21. Quem é que poderia ler para a gente? A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo que não prescrito nas Santas Escrituras. Obrigado. Então, assim está, né, na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, no primeiro artigo, a natureza nos mostra que há um Deus. Nos mostra a grandeza desse Deus, a sua soberania, nos mostra o seu domínio, nos mostra o seu caráter. A natureza manifesta os atributos invisíveis de Deus. Um Deus que deve ser temido, louvado, crido, invocado, servido com todo o nosso ser. Contudo, a natureza não nos ensina o modo agradável de adorar a Deus. Certo, gente? A natureza não nos ensina. O ser humano é, por natureza, adorador. Os irmãos concordam comigo? O ser humano vai adorar alguma coisa, vai se dedicar a algo. Aquilo a que o ser humano se dedica, coloca as suas afeições, coloca a sua força, vai ser o seu objeto de culto. Assim até o ateu adora. O cético, o materialista, o hedonista, todos adoram. Vai mudar o objeto de culto. O ser humano, ele adora, desde sempre. E nós podemos perceber isso, né? Os estudiosos aí da arqueologia, da antropologia, vão trazer situações lá do passado, onde mostram os nossos antepassados mais primitivos, adorando de alguma forma algo ou alguém. O ser humano adora, mas nem toda adoração é agradável, aceitável a Deus. Por isso ele precisou se manifestar de forma objetiva nas Escrituras. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 12. Em algum momento do nosso estudo, em outra ocasião, nós já destacamos este texto, mas eu gostaria de fazê-lo mais uma vez. Eu creio que ele nos orienta bastante neste sentido. Deuteronômio, capítulo 12, a partir do versículo de número 29. Veja o que o texto está dizendo e percebam que ele fala dentro, a orientação do texto está dentro do contexto religioso de adoração. Eu farei a leitura, acompanhem com atenção em sua Bíblia. Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te
não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti. E que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então o povo de Deus estava entrando numa terra nova, Deus desapossaria nações que habitavam naquela terra, e Deus deixou claro: olha, ao me cultuarem, vocês não procurarão imitar essas nações. Eu vou orientar vocês. O que eu falar, vocês devem fazer. O que eu não falar, vocês não devem fazer. Vocês não devem acrescentar e nem devem diminuir. O modo aceitável de adorar o Deus verdadeiro é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens. Os irmãos se lembram do texto que nós lemos de Mateus 15, já também em outros momentos deste estudo, onde o Senhor Jesus falou para o povo: por causa das tradições dos homens, vocês estão negligenciando os mandamentos de Deus, estão me adorando em vão, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, Deus não deve ser adorado segundo os homens, invenções dos homens, e nem segundo as sugestões de Satanás. Mas de onde que eles tiraram isso aqui, sugestões de Satanás? Satanás opera o falso culto, e ele tenta desvirtuar os homens, tirar os homens da orientação dada por Deus quanto ao culto. Satanás tentou fazer isso com o Senhor Jesus Cristo, lá na tentação: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E o Senhor Jesus respondeu: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Satanás insinua, ele opera o erro, ele tenta desviar as pessoas, ele tenta fazer com que a palavra seja interpretada de forma equivocada. E a confissão de fé, combatendo de forma frontal o ensino da Igreja Católica Apostólica Romana, especialmente, acrescenta para finalizar: nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Não farás para ti imagens de esculturas, não as adorarás, nem lhes darás culto. É o texto que se encontra em Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 6. Então, irmãos, eu gostaria de, dentro deste artigo inicial, que é um artigo geral da confissão de fé, que limita a forma como Deus deve ser servido, deve ser adorado, deve ser cultuado. Agora eu quero destacar esses elementos que foram mencionados aqui no início pelos irmãos, os 5 elementos que nós já destacamos. O primeiro elemento é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que rege o culto, e ela deve estar presente no culto. Explícita e implicitamente. Tudo o que for feito deve ser feito tendo base a palavra.
quando alguma coisa mais clara for feita, e quando algo assim não tão claro for feito, culto. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo 4. Alguém, por favor, dê um sinal e leia para a gente o texto, o versículo de número 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Obrigado. Vera, pode ler mais um texto, por favor? O texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse 1, 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas escritas, pois o tempo está próximo. Obrigado. No texto que Paulo escreveu a Timóteo, e Timóteo era o quê, irmãos? Era pastor, né? Então, as epístolas pastorais, de forma especial, nos ajudam a entender sobre o culto, porque muito do que é falado tem a ver com instrução para o culto. E Paulo fala para Timóteo: Timóteo, até a minha chegada, você continue no seu serviço, e você se aplique à leitura, exortação e ensino. E quando ele fala sobre leitura, muitas Bíblias trazem no seu próprio, aí no próprio texto, uma nota dizendo o seguinte: leitura aqui significa leitura pública. A leitura pública. Então não é para que Timóteo lesse a Bíblia em casa sozinho. Aqui Paulo está dizendo: leia a Bíblia na igreja. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Então você vai ler a Bíblia, e você vai exortar por meio da Bíblia também, e vai ensinar por meio da Bíblia, mas leia. Em Apocalipse isso fica bem claro, quando o texto diz: bem-aventurado o que lê e o que ouve. Alguém lendo para alguém. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Então alguém está lendo e alguém está ouvindo. A leitura bíblica é parte do culto. A gente lê as Escrituras. E de forma especial Deus se faz presente quando Ele chama o seu povo a adorá-lo, chama o seu povo a cultuá-lo. E Ele pode tornar as Escrituras, a leitura das Escrituras, clara ao entendimento do seu povo. Então a palavra de Deus, lida, é parte do culto. A palavra de Deus, além de lida, ela deve ser pregada, ela deve ser explicada. Mas nem toda leitura precisa ser explicada. A simples leitura no culto, onde se reúne em nome de Deus, e Deus está presente de modo especial, pelo Espírito Santo, pode ser um instrumento que Deus usa para abençoar o seu povo. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia agora, em Atos capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículos 13
e 14. Vejam o que o texto diz. Irmãos, eu faço a leitura aqui. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às palavras que Paulo dizia. Eu queria que vocês observassem esse texto, quando ele nos fala de um lugar de oração. Aqui não era o templo, não era a sinagoga, possivelmente era perto de um rio, próximo a um rio, possivelmente. E o texto fala que havia pessoas tementes a Deus que estavam ali, reunidas para orar. E a palavra de Deus foi proclamada, e ali Deus abriu o entendimento de alguém para que pudesse entender e pudesse se render a Ele por meio da palavra. Eu quero que você volte agora algumas páginas para o texto que se encontra no capítulo 13. Aqui vai deixar a distinção de forma bem clara da leitura e da pregação. Capítulo 13, versículo de número 15. Agora o texto vai falar da sinagoga. O capítulo 16 falou de um lugar de oração, agora de uma sinagoga, que era um ambiente onde os judeus se reuniam para cultuar a Deus. E Paulo aproveitava esses momentos e ele ia até lá para pregar a palavra e mostrar para esses judeus que Cristo era o cumprimento da lei. Aquilo que eles aguardavam já havia sido realizado por Deus em Cristo Jesus. Atos 13, versículos 15 e 16. No versículo 15 nós lemos: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então a leitura foi feita, a leitura da lei e dos profetas. E Paulo, como era rabino, ele teve a permissão ali de poder falar. E a palavra foi passada para Paulo. E Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. E ele começou a pregar as Escrituras. Se você perceber aí embaixo, nas referências cruzadas, vocês vão observar em que ele citou diversos textos do Antigo Testamento. Ele não fez apenas a leitura, ele fez uma pregação. Ele usou aquele tempo para pregar. Então, irmãos, elemento de culto que deve estar presente no culto, a palavra de Deus, lida, pregada. Eu quero pedir a ajuda de mais um irmão, por favor, para ler para a gente o artigo seguinte da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, artigo de número 5. Alguém pode, por favor, ajudar? Só dar um sinal que o Daniel leva o microfone. A leitura das Escrituras com o temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência. O cantar salmos com graças no coração,
bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo. São partes do ordinário culto de Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graça em ocasiões especiais. Tudo o que, em seus vários tempos e ocasiões próprias, deve ser usado de um modo santo e religioso. Amém. Então, a primeira parte do artigo cita a leitura das Escrituras com temor divino e a sã pregação da palavra, a pregação sadia. É falar o que a palavra está falando e não usar a palavra para dizer outra coisa. É a exposição das Escrituras e não usar as Escrituras como pretexto para dizer outra coisa. A sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência. Isso é parte do culto ordinário a Deus. A palavra ocupa lugar central no culto a Deus e ela deve estar presente. E todo culto deve ser centralizado em torno da palavra. A palavra deve ser o centro, porque Deus deve ser o centro. E Deus se manifesta objetivamente por meio da palavra. Irmãos, alguma pergunta, alguma palavra, alguma participação dos irmãos com relação a este primeiro ponto, este primeiro elemento de culto? Outras participações audíveis, deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Num culto, a palavra tem a ver com a Bíblia, correto, irmãos? A palavra de Deus é a Bíblia, lida, pregada, recebida, obedecida. Num culto, existe lugar para um político dar uma palavra política? É uma palavra que sai da palavra de Deus, não é? Então, uma saudação política num culto é indevida. Uma palavra política ou uma palavra de uma pessoa que representa uma outra parcela da sociedade, tem uma posição de autoridade, essa pessoa estando presente num culto, ela participa do culto como ouvinte, alguém que está ali e tem o privilégio de receber a palavra de Deus, mas não é adequado dar a palavra ou dar oportunidade de se manifestar a um político ou a uma pessoa em uma outra situação, como eu disse, representando alguma parcela da autoridade da sociedade dentro do culto. Não é adequado. Especialmente em época de campanha política. É só uma aplicação, irmãos, para que a gente observe que, às vezes, com muita frequência, dentro dos meios de culto a Deus, existem momentos nos quais aquilo que nós fazemos a Deus como culto sai daquilo que foi prescrito por Ele e orientado por Ele. Os irmãos entendem isso? Estão compreendendo? A gente precisa de cercear aquilo que é parte do culto a Deus. A palavra falada no culto, ela deve ser uma palavra
que tenha toda a sua base na palavra de Deus. Fora disso, não é elemento de culto. Fora disso, não é nem circunstância de culto. Este é o primeiro ponto, né? A palavra de Deus. Eu gostaria que a gente prosseguisse, então, para o segundo elemento. No artigo que foi lido, né, pela nossa irmã Natália, o texto fala a respeito das orações. As orações. Aliás, não é nesse, perdão, irmãos, a oração tem algo bem específico, né? Nós vamos ver no artigo que segue. Eu gostaria que fosse lido, né, o capítulo 21, o artigo de número 3, por favor. Alguém pode nos ajudar, por favor, fazendo essa leitura? Deve ser feita em o nome do Filho, pelo auxílio do seu Espírito, segundo a sua vontade, e isso com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes. Então, a oração, o falar com Deus, com ações de graças, é parte especial do culto. E Deus orienta, assim, o pastor Timóteo, por meio de Paulo, quando, no capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, se você quiser abrir sua Bíblia, você pode abrir, 1 Timóteo, capítulo 2, não capítulo 1, né? A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. E Paulo dando instruções a um pastor, né, como eu já adiantei, é algo que orienta o pastor a orientar a igreja e a dirigir a igreja. Essas cartas são particularmente importantes quando se fala do culto. Capítulo 2, versículos 1 e 2, o texto diz: antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, aqui o texto falando sobre a oração, e Paulo orientando Timóteo, que ele deveria especialmente destacar a oração dentro da sua vivência como pastor, e que a oração deveria ser feita também pela igreja. Está bem implícito aqui no texto, né? Especialmente pela natureza da carta pastoral. A oração deveria fazer parte da igreja, orar do culto na igreja, orar pelos reis, orar pelos que acham investidos de autoridade, orar por todos os homens, sempre com ações de graças, oração intercessória, oração que reconhece a necessidade de Deus, que reconhece a necessidade da intervenção de Deus, que reconhece a necessidade da ação de Deus. E o texto, irmãos, dentro do artigo aqui que foi lido, nos mostra que a oração, para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, uma oração que o Filho pode subscrever. Não é pedir qualquer coisa, é pedir o que o Filho pediria. Não é falar qualquer coisa, é falar o que o Filho falaria.
Isso é oração em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro, falo aquilo que Jesus falaria, aquilo que Ele manifestaria, aquilo que Ele pode subscrever. Ela deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio do Espírito e segundo a vontade do Senhor, com inteligência, reverência, humildade, fervor, perseverança. Se vocal, audível, deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes. O que é isso? Todos devem conhecer, está claro, lá em 1 Coríntios 14, todos que estão presentes devem entender o que está sendo falado, o que está sendo orado, para que ao final possam dizer o que, irmãos? Amém. Assim seja. Eu também estou orando com você. Você nos conduziu em oração. Às vezes nós falamos assim, né, que o fulano de tal nos conduz a Deus em oração. Ele é o nosso porta-voz. Ele está falando em nosso favor também, ou está falando por nós. E quando ele encerra, nós dizemos, amém, estamos orando juntos. Amém. Também é minha oração, é nossa oração como igreja. Numa língua que seja conhecida de todos. Aqui, então, a gente entende que o culto, ele precisa ser racional, ele precisa ser bastante perceptível por todos os que estão presentes. Tudo precisa ser bem entendido, ele precisa ser inteligível. É o texto que nós leríamos lá no começo, depois eu me esqueci, de Romanos 12, né, que fala sobre o culto racional. Algo que seja claro para todos. Tudo o que está acontecendo é bem entendido. E todos são edificados. Não há lugar para uma língua que não seja conhecida de todos aqueles que estão presentes. Correto, gente? Então, a oração, o segundo elemento. Eu gostaria que nós prosseguíssemos para um terceiro elemento que faz parte dos nossos cultos e nós procuramos fazê-lo. Na semana passada foi bastante falado a respeito disso, a respeito de canções, a respeito do que é próprio, a respeito do que é impróprio, a respeito de como deve ser feito, qual é o conteúdo, qual a forma de apresentação. No artigo que foi lido, né, o artigo 21, versículo 5, antes do artigo da oração, o cantar salmos com ações, o cantar salmos com graças no coração, o cantar salmos com graças no coração, é a gente manifestar através do canto a nossa gratidão ao Senhor. É algo que foi instituído por Deus. Deus quis que fosse assim, desde o passado. Eu quero ver rapidamente com os irmãos um ou dois textos, talvez, que nos mostram a respeito do cantar, né, como já foi muito bem explorado na semana passada. Nós vamos ser rápidos neste ponto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 16. Primeiro Crônicas, capítulo 16, no versículo 9, o texto diz assim, um pequeno texto: cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Cantai-lhe salmos,
narrai todas as suas maravilhas. Ao cantar ao Senhor, a igreja deve narrar as maravilhas do Senhor. O cântico no culto é a palavra cantada, explícita ou implicitamente, um texto bíblico musicalizado ou uma mensagem que tem toda a sua base nas Escrituras. Narrar as maravilhas de Deus, falar quem Ele é, falar o que Ele representa para nós conforme as Escrituras, falar dos seus atributos, falar da sua glória, das suas promessas, do que Ele fez, faz, fará. Então, isso é o cântico dentro do culto, as maravilhas de Deus, narrar através de cânticos as maravilhas de Deus. No Novo Testamento, nós já lemos Colossenses. Eu gostaria de trazer também aqui o versículo em Efésios, capítulo 5. Efésios 5, versículo de número 19. Assim como Colossenses, o texto não fala especificamente do culto, mas fala sobre como deve ser a comunhão, a vivência entre os cristãos, mas é algo que faz parte do culto, pegando a instrução do Antigo Testamento, quando foi instruído o canto no culto. Em Efésios capítulo 5, versículo 19, o texto diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Os hinos, os cânticos espirituais, são a natureza de canção que narra as maravilhas de Deus. São a natureza de canção que mostra quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará, as suas promessas, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, por isso, irmãos, existe música no culto. Foi instruído pelo Senhor, foi orientado pelo Senhor. A gente vê nas Escrituras e faz parte, então, da vivência no culto. Indo adiante, irmãos, nós falamos a respeito, citamos os sacramentos, e os sacramentos são momentos nos quais a palavra é visualizada. A palavra é visualizada. O centro do culto é a palavra, porque o centro do culto é Deus, e porque Deus se manifesta por meio da palavra. E nos sacramentos a palavra é visualizada. A palavra é visualizada na ceia do Senhor, onde aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou é visto nos elementos, é visto no pão, é visto no cálice. A sua obra é proclamada através desses símbolos. A palavra é visualizada na água do batismo. Textos bíblicos ali estão sendo ensinados. A obediência a Deus está sendo manifestada. Então, os sacramentos têm a ver com a palavra sendo visualizada e o lugar dos sacramentos no culto. Paulo repreende os coríntios quando ele diz assim: olha, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, é porque eles estavam fazendo de uma forma inadequada. Mas Paulo fala para os coríntios: vocês se reúnem para isso, só que fazem de forma errada. A ceia é no momento de reunião, é no momento de culto, é no momento de adoração. O batismo, a recepção, quando alguém está sendo acrescido
ao número daquele rebanho, e aquele rebanho dá as boas-vindas, no sentido de receber. E isso é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em obediência às Escrituras. Então, os sacramentos fazem parte do culto, embora nem sempre em todos os cultos, né? Sempre que necessário, sempre que possível, sempre que oportuno. Certo, irmãos? A gente está finalizando aqui. Eu gostaria de ir para o último ponto, e neste último ponto, dentro dos elementos de culto, né, e vamos falar rapidamente sobre circunstâncias de culto. Aqui nós destacamos os princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, capítulo 3, no artigo de número 8. E eu farei aqui também a leitura, peço que você acompanhe, você que tem aí o boletim, por favor, acompanhe com atenção. O culto público consta ordinariamente da leitura da palavra de Deus, pregação, cânticos sagrados, orações e ofertas. A ministração dos sacramentos, quando realizada, no culto público, aí faltou um N, no culto público faz parte dele. Então, os princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, capítulo 3, artigo de número 8. Então, aqui o texto acrescenta as ofertas, conforme instrução das Escrituras, conforme instrução da palavra de Deus. A palavra lida, pregada, os cânticos, as orações, as ofertas e os sacramentos, quando realizados em culto público, faz parte também do culto ao Senhor. Aqui, irmãos, nós observamos, né, esses 5 elementos, que são elementos do culto, são prescritos na palavra, orientações de Deus devem estar presentes quando nos reunimos para cultuar o Senhor. Aquilo que não está aqui não deve estar presente. Aquilo que não está explícito ou implícito aqui não deve estar presente nos nossos cultos, nas nossas reuniões, onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Eu quero ler este último artigo da Confissão de Fé, o capítulo 1, o capítulo de abertura da Confissão de Fé, o artigo de número 6. E nesse artigo, nós vamos falar sobre as circunstâncias de culto. Eu vou explicar o que é que isso quer dizer, é uma distinção, é um outro termo, há os elementos de culto, né? E aqui nós falaremos sobre as circunstâncias de culto. Por favor, mais uma vez, preste atenção na leitura. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja comum
às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Irmãos, este artigo aqui, ele é bastante coerente, porque vai nos mostrar que nem tudo está tão claro, nem tudo está, como eu falei lá no começo, como uma fórmula. Deve ser assim, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e por aí vai. Nem tudo está desta forma. As Escrituras, elas nos trazem as instruções, ou é expressamente declarado, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. É o que eu falei, explícito ou implícito. Aí nós chegamos na segunda parte do artigo, que fala sobre as circunstâncias de culto. Circunstâncias que têm a ver com a sociedade, comuns às ações e sociedades humanas, tem a ver com cultura. A ideia aqui é cultural, aquilo que é próprio da cultura, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Então, aqui a gente chega naquele ponto que nós falamos de circunstâncias de culto. Vamos entender um pouco melhor aqui essas questões. A Bíblia fala que deve ter leitura e pregação da palavra no culto, correto, gente? A Bíblia fala que precisa ter microfone. Então, porque a Bíblia não fala que precisa ter microfone, a gente não deve ter microfone? Como? É uma circunstância, né? Começa por aí, nesse sentido. É um elemento, o microfone em si, ele traz alguma informação nova? A ouvir, né? Pois é. Então, a gente começa nesses pontos que são assim bem elementares, né? Então é uma circunstância de culto. É uma circunstância, a Bíblia não fala, não quer dizer que estamos acrescentando algo, porque não é uma mensagem nova, não é um sentido novo, não é um significado novo. Dá para compreender, gente? As circunstâncias de culto, elas não modificam os elementos, elas servem para promover os elementos. Então, isso é circunstância de culto. Por exemplo, a Bíblia fala do canto. Cantai, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Então, nós devemos cantar, não devemos? Como culto ao Senhor. A Bíblia, porém, fala de bateria. Não fala. Fala de violão. A Bíblia vai falar de harpa, né? A harpa a gente não tem, né? Símbolos sonoros, símbolos retumbantes, Raquel. Pois é. Gente, uma bateria, um violão, um teclado, está acrescentando uma informação nova? Está comunicando algo que o elemento não comunicou? Não está, não é, gente? Mas está promovendo, de certa forma, ajuda tanto, né? Quando um instrumento dá o tom da canção, não ajuda, gente? É muito menos comum
uma canção dar errado quando existe um instrumento que dá o tom, que dá o ritmo, ajuda a ser mais fácil e fica mais fácil de cantar e nos ajuda também a, fluindo com mais naturalidade, termos mais condição de prestar atenção na essência, no conteúdo que está sendo veiculado por meio do canto. Isso faz parte aqui da nossa cultura. A bateria é um elemento cultural, faz parte da nossa cultura, não faz? É algo que nós conhecemos, que dentro do povo brasileiro, o violão é comum, o teclado é comum. Deixa eu dar aqui, irmãos, agora vamos pegar mais essa questão cultural para a gente entender aqui agora algumas distinções. Entendam aí, por favor, no artigo que foi lido, o artigo 6, quando fala, quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela atividade cristã. Antes disso, reconhecemos, entretanto, ser necessária íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que algumas circunstâncias, quanto ao culto. Vamos pensar aqui a respeito de dança no nosso meio, dentro da nossa cultura. A dança vai ajudar a fortalecer, a realçar a mensagem do elemento de culto? Vamos pensar na cultura brasileira. A cultura brasileira é muito conhecida como uma cultura erotizada, não é, gente? Vai mudando aos poucos, mas assim, ainda hoje, lá fora, fala-se muito do Brasil como um país de quê? Samba, futebol. Então, samba é o carnaval, Então, samba e futebol. As danças que tem no nosso meio são danças, em grande parte dentro da cultura brasileira, quando se fala de país do samba e do futebol. São danças que são erotizadas. Vocês concordam comigo? Os meneios, enfim, os movimentos gerais, Gente, vai trazer, vai apoiar, dentro da nossa cultura, dentro daquilo que somos, a dança no culto, vai apoiar, vai trazer luz ao elemento de culto, a palavra cantada, a palavra pregada. Não vai trazer, não é, gente? Vocês concordam comigo? Não está destoando, não é uma circunstância de culto. E a gente diz isso, irmãos, porque há de uma forma bem ampla, a questão, por exemplo, de gente dançando, às vezes, em alguns ambientes, enquanto alguém está falando. Alguém está falando, alguém fica lá dançando, com uns véus para cá, uns véus para lá. Não fica, não tem isso. Às vezes, quando está cantando, aí fica aquele grupo dançando. Você para de prestar atenção no que está cantando, vai prestar atenção na dança, não é? Sai do elemento de culto. Não é algo adequado. Não é uma circunstância de culto que vai trazer luz ao elemento. Agora vamos pensar,
num povo, são situações, né, que acontecem, num povo que tem como cultura de celebração, de alegria, o dançar, e não são danças erotizadas, como acontece, por exemplo, em tribos lá na África, onde se convertem, e eles louvam a Deus, e de uma forma onde eles manifestam ali aquela alegria do louvor, aquela alegria da adoração, e eles conseguem transmitir através daquilo esse sentimento. Seria circunstância de culto para eles? Seria uma circunstância onde fortaleceria o elemento de culto? Ou o missionário tem que chegar e botar todo mundo sentado no banco, igual a gente aqui? São situações, se não há carnalidade, se não enfraquece, na verdade, a circunstância de culto fortalece o elemento de culto. Gente, é só esse ponto que eu coloquei aqui do missionário, é que a gente precisa sim, ter esse cuidado, porque a Bíblia, ela não descaracteriza o homem. O culto a Deus não descaracteriza o homem, mas tira o pecado. Tira o pecado. O índio precisa deixar de continuar a ser índio quando ele é alcançado pelo Evangelho? Mas ele deve ser um índio santo. O pecado já não faz parte mais da vida. E ele deve adorar a Deus como índio que é, tirando tudo aquilo que é pecado da vida. As circunstâncias de culto, irmãos, quando o texto, aqui a confissão de fé, né, vai colocar para a gente, é necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. E há algumas circunstâncias quanto o culto a Deus, ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Prudência, regras gerais da palavra, ações comuns às sociedades, comum, né, às ações e sociedades humanas. A gente tem que entender o seguinte, que a Bíblia nos santifica para Deus. A Bíblia, ela muda o que precisa ser mudado da nossa cultura corrompida. Ela muda tudo o que precisa ser mudado da nossa cultura corrompida, mas ela não nos descaracteriza. Como povo. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, né, lá nos céus, uma multidão de povos de todas as línguas, tribos, raças, vão louvar e adorar ao Senhor. Bárbara, por favor. Deixa só o Daniel estar chegando aí com... Eu lembrei de intérprete de Libras, que às vezes quando eles vão interpretar a música, às vezes eles movimentam o corpo, mas é uma coisa super... Assim, acredito que seja para os surdos terem uma noção do ritmo da música, né? Não é uma dança, né? Faz parte da interpretação e, geralmente, é super discreto, né? Eles usam roupa preta, assim, blusa preta, blusa lisa, né? Porque, como para o surdo essa questão da imagem é muito importante, né? Então, eles não podem... geralmente, eles não usam roupas muito chamativas, porque senão distrai o surdo na interpretação, né? Mas, e
E aí uma vez eu participei de um curso de intérprete de Libras, né? Assim, eu não sou não, mas eu lembro deles falando da dificuldade de às vezes interpretar algumas músicas. Então fala, tipo aquela música Coloca Fogo, sei lá, porque para o surdo é muito literal, então eles tinham dificuldade de entender. Não tem Joga Fogo, algumas músicas assim, né, que são mais. Mas aí eu só queria que o senhor comentasse também, se fosse possível, sobre isso, porque às vezes eles ficam num canto, né, alguma coisa assim, e eu já vi alguns que quando tem música, eles às vezes fazem alguma... Mas é assim, né? É bem diferente de dança, né? Mas acho que faz parte da circunstância também, né? Sim, Bárbara, faz parte da circunstância, um caso mais específico, né? Então é interessante que você falou da literalidade. E é importante para a gente, só um parêntese aqui, né? A questão da literalidade, porque uma canção muito poética e muito assim, carregada de metáfora, às vezes dá muita liberdade de interpretação, não é? E cada um fica muito solto para fazer as suas interpretações, né? E dentro do cântico congregacional, dentro daquilo que é culto a Deus, se a gente puder ter mais objetividade no concreto, né? Letras que trazem a mensagem mais explícita é o mais adequado, né? E com relação, né, ao surdo, é interessante, né, aqueles que não ouvem, que não falam, porque eles não têm a noção de ritmo, né, a noção de melodia. Então, talvez algum balanço ali, né, vai mostrar para eles que aquilo não é simplesmente uma palavra que está sendo falada ou lida, mas que está sendo cantada, né? Então, talvez seja nesse sentido mesmo, né, Bárbara? A questão da circunstância ajuda a gente a entender, né? Ajuda a ilustrar a questão da circunstância. Vamos pensar aqui num ponto, irmãos. Nós tivemos recentemente aqui, no Natal, um momento, né, onde houve alguma encenação. Alguma encenação foi bem simples, né? Encenação que teve... contando, né, a história do nascimento do Senhor Jesus Cristo, às vezes umas crianças representando os pastores, representando estrela, enfim, os irmãos que estavam presentes perceberam, né? E sempre há os irmãos que já participaram de diversos finais de ano, em diversas igrejas. Uma encenação, ela pode ser uma circunstância de culto? A circunstância de culto, ela é própria quando ela fortalece o elemento. Quando ela não desvia a atenção do elemento, mas quando ela nos dá a condição de entender mais claramente o elemento de culto, ou ali no caso, a palavra que está sendo transmitida, né? Nós tivemos, né, irmãos? Irmãos, nem toda encenação vai ser própria. Os irmãos concordam? Nem toda encenação vai ser própria. Mas será que toda encenação é imprópria? Sim. Então, são questões... eu não vejo como pastor que nós ofendemos a Deus. É claro, por favor, entendam assim o que eu vou dizer. A gente precisa entender que tudo que é feito na igreja é feito para quem? Para Deus.
Se é feito para Deus, será que é adequado a gente bater palma depois de uma apresentação, depois de uma encenação? Irmãos, o bater palmas, né? Poxa, que bonitinho e tal, já não é adequado. Nós temos que ensinar os nossos filhos que é um privilégio servir ao Senhor. E o que está sendo feito para o Senhor. E nós não devemos, assim... Alguém me perguntou recentemente, né? Um visitante que esteve aqui conosco, ele falou: pastor, eu fiquei meio encabulado. Foi a primeira apresentação do meu filho na igreja. E, de repente, eu já me vi diferente, eu já fui para filmar, e todo alegre e tal, e terminou a encenação lá, a participação. Eu fui sentar e falei: Deus, parece que eu saí do culto e fui para o espetáculo. Agora estou voltando para o culto. Os irmãos estão compreendendo, gente? Então, tudo que é feito no culto tem que ser levado para Deus. Está sendo oferecido a Deus. Alguma encenação, ela pode ser própria, mas não é um espetáculo. Nós precisamos, irmãos, entender, ensinar os nossos filhos: olha, que bom, você está podendo participar de alguma forma do culto a Deus. Mas eles não devem ser aplaudidos. Não é um espetáculo. O que está sendo feito para o Senhor. Isso serve para cantor, para grupo. Existe aquilo que é circunstância de culto, conjuntos corais. Tivemos participação de conjunto coral, e aí o coral cantou, a igreja não. É adoração ou não é? Se está levando a nossa atenção ao elemento, a entender a palavra, é próprio. Mas tudo aquilo que nos destoa ou nos faz distrair do elemento de culto é impróprio. E a gente precisa ter esse cuidado. E a gente precisa ter muita atenção e muito zelo para, na linguagem que foi colocada para mim, né, recentemente, como eu já compartilhei com os irmãos, a gente precisa ter muito cuidado para não deixar o culto, abrir um parêntese, ir para o espetáculo e depois fechar o espetáculo, o parêntese, né, do espetáculo, e voltar para o culto. Todos os elementos do culto devem ter o seu foco no Senhor. E só, irmãos, uma palavra bem rápida aqui para a gente finalizar, a respeito de liturgia. Cada momento do culto tem um ensino. Então, existe a oração, por exemplo, que é a oração de adoração, não existe? A oração de adoração deve ser a oração de adoração. Existe um momento onde há uma adoração, por exemplo, de confissão de pecados. Ela deve ser uma oração de confissão de pecados. A gente precisa estar atento às partes do culto e entender que é pedagógico, é didático. A liturgia tem um ensino para nós, como foi colocado também na semana passada. A gente precisa estar atento àquilo que está sendo passado. E quando, por exemplo, o dirigente pedir: olha, vamos orar,
adorando a Deus. Então nós vamos adorar a Deus, vamos falar dos atributos de Deus, da grandeza de Deus, daquilo que Deus é como Senhor soberano, aquilo que a Bíblia fala. Quando é um momento de súplica, de petição, então vamos pedir. Evitar misturar orações, de repente a oração de adoração, a gente começa a pedir a Deus, a suplicar, a interceder. Os irmãos entendem o que eu estou falando? É para a gente entender assim, tudo ser feito com decência, com ordem, com razão. Ao momento da súplica, ao momento da intercessão, ao momento da adoração, ao momento do perdão dos pecados, da confissão, onde nós também, não simplesmente ritualisticamente, mas com o coração compungido, quebrantado, a gente fala: Deus, se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Ser propício, a mim, pecador, e a gente se colocar diante de Deus com o coração quebrantado. Então, cada parte tendo o seu porquê, o seu momento, e a gente não misturar as partes da liturgia, mas estarmos atentos para o que cada parte significa e podermos servir a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, alma, força e entendimento dentro do culto que nós prestamos ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos finalizar com uma oração. Se você puder se colocar de pé. Senhor, obrigado por este tempo, onde procuramos, ó Deus, ouvir a Tua voz, falando através, ó Deus, dos textos que foram usados como referência, Pai, para a exposição nesta manhã. Ó Deus, sabemos, como eu orei no começo, que ainda estamos tão aquém, mas queremos, Senhor, queremos dia após dia prosseguir no conhecimento do Senhor, crescer na graça e no conhecimento e oferecer ao Senhor o melhor que podemos, Pai. Que o nosso culto lhe seja agradável, lhe seja aceitável, que seja bíblico, que o Senhor esteja no centro, que não seja espetáculo, que seja culto, que não haja destaque de pessoa, de personalidade, de grupo, de nada. Ó Deus, que tudo nos leve a voltar os olhos para o Senhor. Que tudo nos leve, ó Deus, a ver o Senhor, a ouvir o Senhor, a nos relacionar como igreja com o Senhor. Livra-nos, Pai, do fogo estranho, conforme o texto de Levítico diz, que Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, aquilo que não lhes havia sido requerido. Livra-nos do fogo estranho. Livra-nos, ó Deus, da simples obediência sem um coração preparado e disposto. Que a nossa adoração seja em espírito e em verdade. Ó Deus, um coração totalmente entregue ao Senhor e devotado ao Senhor. E atos de culto conforme o Senhor orienta na sua palavra. Que assim possamos, ó Deus, amar o Senhor e servir ao Senhor de todo o coração,
alma, força e entendimento, espírito em verdade. Não queremos ser simplesmente, ó Deus, religiosos que fazem o certo com o coração errado. E não queremos ser pessoas irreverentes que acham que o coração está certo, mas fazem o errado. Queremos estar inteiros na Tua presença, Senhor. Nos ajude, ó Deus, e que o Senhor se agrade de nós, por meio do Teu Santo Espírito, na mediação do Seu Filho, Pai. E que venhamos, ao cultuar o Senhor aqui nesta terra, poder experimentar um pouco daquilo que haveremos de fazer perfeitamente, plenamente nos céus, quando estaremos na presença do Senhor, livres da presença do pecado. Conduza-nos como igreja, Pai, precisamos muito do Senhor. Ouve a nossa oração. E obrigado por este momento, obrigado por este ensino da Sua palavra. Leva-nos em paz e dá-nos a graça, Deus, de nesse dia, dia do Senhor, à noite podermos nos reunir mais uma vez para cultuar o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.